A história dos 300 de Esparta. Imagine enfrentar o maior exército do mundo. Com apenas 300 homens. Não milhares, mas 300. Eles sabiam que provavelmente morreriam. Mesmo assim, marcharam. Contra eles estava o poderoso imperador Xerxes, e líder de um império gigantesco. Mas o que transformou essa batalha numa das histórias mais lendárias da humanidade foi algo ainda mais surpreendente. Uma traição que mudou tudo. Hoje você vai descobrir quem realmente foram os 300 de Esparta. Por que essa batalha aconteceu? Quem foi o homem que traiu os gregos? E como essa história mudou o rumo do mundo. Mas antes de chegarmos ao momento da traição, precisamos voltar ao passado. O império que queria dominar o mundo no século V a.C. Existia um império tão grande que parecia impossível de derrotar. O Império Persa. Ele se estendia por 3 continentes da Índia até o Egito. De desertos gigantes até cidades riquíssimas. E seu rei acreditava que o mundo inteiro deveria se curvar diante dele. Esse rei era Darius I, mas havia um pequeno problema. Um grupo de cidades na Grécia não aceitava se submeter. Isso levou a uma batalha que mudaria tudo. A famosa Batalha de Maratona. Para os persas aquilo foi uma humilhação histórica. Dario prometeu vingança, mas morreu antes de cumprir. Então seu filho assumiu essa missão, e ele estava disposto a fazer algo que seu pai nunca conseguiu: apagar a Grécia do mapa. A famosa Batalha de Termópilas, que serviu de inspiração para a história em quadrinhos e o filme Os 300 de Esparta, foi uma das várias travadas entre gregos e persas durante as chamadas Guerras Médicas. A razão desse nome é que os persas eram chamados, genericamente, pelos gregos de Medos. A principal razão dessas guerras foi o expansionismo persa. Durante a segunda metade do século VI a.C. e o início do século V a.C., os persas conquistaram todo o território da Ásia Menor até o Vale do Rio Indo, e também o Egito. Ao dominarem a Ásia Menor, os persas oprimiram as colônias gregas na região. O exército que parecia infinito, o novo rei, era Xerxes. E ele não viria com um pequeno exército. Ele reuniu soldados de todo o império: persas, egípcios, babilônios, indianos, fenícios. O exército de Xerxes era praticamente uma legião estrangeira. Era formado por soldados de quase todas as nações conquistadas pelo Império Persa que viviam na Ásia Menor, e muitos outros. Podia ser um exército numeroso, mas estava longe de ser um exército motivado. Havia muito ressentimento das nações conquistadas em relação aos seus conquistadores. Conquistar a Grécia interessava a Xerxes, mas não aos soldados estrangeiros que foram obrigados a lutar no exército persa. Alguns historiadores antigos disseram que esse exército tinha mais de 2 milhões de homens. Hoje sabemos que esse número é exagerado, mas mesmo estimativas modernas dizem que eram mais de 200 mil soldados para o mundo antigo. Isso era praticamente impossível de parar. Quando o exército começou a marchar em direção à Grécia, parecia que o destino do país já estava decidido. Mas havia uma cidade que não pensava assim. A cidade que criou os guerreiros mais temidos. Esparta era diferente de qualquer lugar no mundo. Ali, toda a sociedade girava em torno da guerra. Meninos começavam treinamento militar aos 7 anos de idade. Esse treinamento se chamava Agoge. Eles aprendiam a lutar, sobreviver na natureza, suportar dor e nunca recuar. O objetivo era simples: criar os melhores soldados da terra. E o líder desses guerreiros era um rei chamado Leônidas, e um homem que entraria para a história. As cidades gregas formaram uma aliança e enviaram pequenos contingentes para lutar contra os persas. A cidade grega de Esparta enviou um grupo de 300 homens, liderados pelo rei Leônidas. Esse grupo e contingentes enviados pelas cidades aliadas posicionaram-se na estreita passagem do desfiladeiro das Termópilas, bloqueando o caminho. O plano para parar o império. Os gregos sabiam que não poderiam enfrentar o exército persa em campo aberto. Seria suicídio. Então escolheram esse local estratégico. Ali existia um corredor estreito entre o mar e as montanhas. Em alguns pontos, apenas alguns poucos soldados podiam lutar ao mesmo tempo. Isso significava que o enorme exército persa
não poderia usar sua vantagem numérica. Era o lugar perfeito para resistir. E foi ali que Leônidas fez uma escolha que virou lenda. O número de soldados persas era muitíssimo superior ao número de soldados liderados por Leônidas, mesmo contando os contingentes das cidades aliadas. Percebendo isso, Xerxes enviou mensageiros ao rei Leônidas, propondo que os espartanos e seus aliados se rendessem e entregassem as armas. Segundo a tradição, a mensagem de Xerxes foi: rende-te e entrega tuas armas. A resposta de Leônidas teria sido: vem buscá-las. Os 300 ESC, o LH, IV, OS. Leônidas decidiu liderar pessoalmente a defesa. Mas ele não levou todo o exército espartano. Ele escolheu apenas 300 guerreiros. E havia um detalhe impressionante: todos eles tinham filhos homens, porque Leônidas acreditava que aquela missão era praticamente suicida. Se eles morressem, pelo menos suas famílias continuariam. Mas os espartanos não estavam totalmente sozinhos. Outros gregos se juntaram à defesa. No total, cerca de 7.000 homens enfrentariam o maior exército do mundo. O que aconteceu depois surpreendeu até os persas. Apesar da inferioridade numérica, os espartanos e seus aliados ofereceram uma dura resistência aos persas. A inferioridade numérica era compensada pela motivação. Enquanto espartanos e aliados estavam defendendo suas cidades, lutando contra invasores, os comandantes persas recorriam a chicotes para obrigar suas tropas desmotivadas a lutarem. Assim, inicialmente, os gregos estavam conseguindo repelir todos os ataques dos persas. 2 dias de guerra impossível. Quando os persas atacaram, algo inesperado aconteceu. Os gregos lutavam em formação de falange, escudos unidos en lan. As longas disciplina perfeita. Os ataques persas falharam. Um após o outro, Xerxes ficou furioso. Então enviou sua força de elite, os imortais, 10.000 guerreiros escolhidos. Mas nem eles conseguiram romper a linha grega. Por 2 dias inteiros, o enorme exército persa foi contido. Parecia impossível. Até que alguém mudou o destino da batalha. O traidor, o homem chamado Efialtes, procurou o rei persa. Ele revelou um segredo. Existia um caminho escondido pelas montanhas. Um caminho que permitia cercar completamente os gregos. Naquela mesma noite, assim, o traidor guiou os persas durante a noite, através das montanhas. Desse modo, os persas surpreenderam os espartanos e seus aliados pela retaguarda. O exército persa começou a marchar por esse caminho. Quando os gregos descobriram, já era tarde. Eles estavam cercados. A decisão que criou uma lenda ao ver seu exército cercado pelo inimigo, Leônidas ordenou que todos os homens sob seu comando, exceto os 300 guerreiros de Esparta, batessem retirada. A maioria obedeceu à ordem. Os contingentes formados pelos habitantes das cidades gregas de Téspias e Tebas preferiram permanecer, resistindo ao lado dos espartanos. Esses 2 contingentes juntos somavam cerca de 1.000 homens. Leônidas e tomou uma decisão histórica. Ele ficaria com seus 300 espartanos e lutaria até o fim. Na última batalha, eles lutaram com tudo o que tinham. Quando as lanças quebraram, lutaram com espadas. Quando as espadas quebraram, lutaram com as próprias mãos. Leônidas caiu em combate, mas seus homens continuaram lutando até o último. Leônidas e seus homens resistiram corajosamente, mas acabaram mortos na batalha desigual. Apesar de sair vitorioso da Batalha das Termópilas, o exército persa sofreu muitas baixas que o enfraqueceram. A vitória na batalha custou caro para os persas. Com a resistência oferecida por Leônidas e seus homens, os gregos ganharam tempo. Os atenienses puderam abandonar sua cidade antes que os invasores persas chegassem. As mulheres, idosos, crianças e escravos que viviam em Atenas puderam ser transferidos a tempo para a ilha vizinha de Salamina. Quando chegaram em Atenas, os persas queimaram e destruíram a cidade, mas acabaram sendo derrotados pelos atenienses na batalha naval de Salamina. Após essa derrota, Xerxes fugiu de volta para a Pérsia
onde mais tarde morreu assassinado. Com a derrota persa na Batalha de Salamina, o traidor Efialtes jamais recebeu a recompensa que esperava receber de Xerxes. Seu nome virou sinônimo de traição na Grécia. A cabeça de Efialtes foi colocada a prêmio, por isso ele fugiu para a Trácia, mas morreu assassinado no ano seguinte por um homem chamado Atenaídes. E assim terminou o destino do homem que traiu os 300. A principal fonte a respeito da Batalha das Termópilas é o relato do historiador grego Heródoto. Entretanto, esse relato contém exageros que foram reproduzidos em praticamente quase todas as recriações do episódio, inclusive nos filmes e histórias em quadrinhos. Segundo Heródoto, durante a batalha, o exército persa contava com milhões de soldados. Estimativas mais realistas sugerem que o número de guerreiros persas na batalha não passava de 250 mil. Os espartanos e seus aliados somavam mais ou menos 7.000 homens. Também não é verdade que no final, os 300 espartanos tiveram que enfrentar sozinhos os persas. Cerca de 1.000 soldados téspios e tebanos também resistiram bravamente contra os persas, permanecendo ao lado dos espartanos até o fim. Exarreros parte durante a Batalha das Termópilas. Os espartanos e seus aliados estavam em número muito inferior aos persas, o que não impediu que oferecessem corajosa resistência. Por isso, a história dos homens liderados por Leônidas durante a Batalha das Termópilas virou sinônimo de resistência heróica contra um inimigo mais poderoso. O sacrifício que salvou a Grécia apesar da derrota. A batalha teve um efeito gigantesco. Ela deu tempo para os gregos se prepararem. Pouco tempo depois, os persas sofreriam duas derrotas decisivas: Batalha de Salamina e a Batalha de Plateia. Essas vitórias salvaram a Grécia. E tudo começou com a resistência em Termópilas. A história de Leônidas e seus 300 guerreiros de Esparta virou tema de 2 filmes de Hollywood. O primeiro foi 300 de Esparta, produzido em 1962 e dirigido por Rudolph Maty. O segundo foi o 300, dirigido por Zack Snyder, adaptação cinematográfica da história em quadrinhos Os 300 de Esparta, escrita e desenhada por Frank Miller. Quanto ao filme de 2007, alguns críticos já apontaram uma analogia com a guerra contra o terror, promovida pelo presidente norte-americano George W. Bush, pois a antiga Pérsia corresponderia mais ou menos em sua localização ao atual Irã, um dos países que compõem o que Bush denominou de o Eixo do Mal. Mais de 2.400 anos depois, a história dos 300 de Esparta ainda inspira o mundo. Eles sabiam que não venceriam, mas lutaram mesmo assim, porque algumas batalhas não são sobre vitória, são sobre honra. Se você gosta de histórias épicas como essa, se inscreva no canal para não perder a próxima.